Sabia que a vida de Deus em você, a natureza de Deus na sua vida, o que Deus fez por meio de Jesus, deve alterar a sua percepção de merecimento e também a sua percepção de capacidade? A sua capacidade e o seu merecimento devem ser alterados pela obra que Deus fez na tua vida. E tem muitas pessoas que sofrem prejuízos grandes porque não conectam esses pontos. A gente vê gente ainda tão assim, com uma percepção de merecimento tão ruim, tão desgraçada, de incapacidade também, e isso pode e deve ser atualizado pela palavra de Deus na sua vida. Eu me chamo Vinícius, sou pastor aqui em Fortaleza, da CDJ, Comunidade Discípulos de Jesus, e a gente está estudando a segunda carta de Pedro. E no primeiro capítulo nós colocamos um título: A natureza de Deus na nossa vida, a natureza de Deus na sua vida. Então foi muito bacana, você pode acessar aí no YouTube da CDJ Fortaleza, a pregação completa no domingo, mas nós não vimos todos os pontos, por uma questão de tempo. E aí hoje aqui eu quero trabalhar essa questão aí da percepção, do merecimento e da capacidade baseado na obra de Deus na nossa vida. Lembrando que 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, fala que pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que a gente precisa para uma vida piedosa, para uma vida de devoção. Lembrando que também Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. As palavras aí são doxa e arete. A glória de Deus, a Shekinah de Deus, a manifestação da presença de Deus. Nós somos chamados para isso. Nós também somos chamados para a virtude. Virtude é o conjunto de qualidades, de adjetivos do caráter de Deus que nós também somos chamados. Então, tudo que a gente precisa já nos foi concedido, mas entre ser concedido e ser utilizado tem uma distância que precisa ser preenchida. E no versículo 4, que para mim é o versículo-chave dessa carta, fala que por meio de todas essas coisas, das promessas de Deus, por meio da graça, da virtude de Deus, do poder de Deus, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Então nós nos tornamos participantes, coparticipantes da natureza de Deus em nós. A natureza de Deus em nós significa que o caráter de Deus está disponível para a gente. A glória de Deus, a manifestação da presença de Deus está disponível nas nossas vidas. Então vamos lá agora aplicar nessa situação específica que eu falei, porque a Bíblia tem o significado e a significância. O significado é o texto bíblico em si. O que é que ele significa? A significância é a importância deste significado na minha vida. O que é que esse texto bíblico altera na minha vida? Então, eu conheci um homem que ele não queria receber nenhum presente da sua esposa, nenhuma lembrancinha, porque ele pensava o seguinte, ele pensava e dizia: se eu receber um presente dela, eu vou ter que dar alguma coisa em troca, então eu não quero receber nada. E assim, isso para qualquer mulher seria desastroso, né? Muito ofensivo. Poxa, trazer um presente para o seu marido e ele não receber porque acha que vai ter que dar alguma coisa em troca. Realmente é muito ofensivo. Mas além de prestar atenção na ofensa, eu também fiquei atento, meu Deus, o que é que esse homem deve ter passado? Quais situações de vida ele deve ter passado para chegar até esse ponto? De não se sentir merecedor de ganhar um presente de graça, porque ele necessariamente teria que retribuir algo em troca. De não se sentir merecedor de receber um presente da sua esposa. Que desgraça, né? Que coisa terrível. E às vezes na caminhada com Deus a gente vê pessoas que sempre estão atrás de alguém, de uma pessoa mau caráter, uma pessoa que não tem muitas qualidades, uma pessoa que não vai tratar bem. Eu vejo mulheres que sempre se relacionam com homens que as maltratam. E isso muitas vezes está ligado com uma percepção, com uma crença de
merecimento ou de não merecimento. Por exemplo, por que alguém se coloca à disposição em uma esquina para vender o seu corpo, para passar alguém ali, pagar para consumir o corpo da pessoa? Você já pensou nisso? Por que alguém chega a esse ponto? Eu lhe garanto que não é necessidade. Se você estivesse passando necessidade, se você não tem essa crença, você vai concordar comigo que você faria qualquer coisa. Você daria um jeito de conseguir dinheiro, mas você não iria vender o seu corpo para alguém desconhecido. Jamais você faria isso. Mas tem pessoas que pensam nesse mecanismo. Por que elas chegam a esse ponto? Porque a mentalidade delas está associada como se elas fossem um objeto que é descartável, que tem pouco valor. Então elas vendem esse objeto, que é o próprio corpo delas, para qualquer pessoa que passe e que pague. Então isso é uma percepção de merecimento. Eu mereço ser comprada, né? Eu mereço ser usada. Muitas vezes isso está ligado a algo que aconteceu desde a infância. Um abuso, uma situação realmente, um relacionamento abusivo e que manifesta esse tipo de comportamento. Também vemos pessoas que têm tudo para deslanchar na vida, né? Tudo para prosperar, para montar o seu negócio, para conseguir um emprego melhor. Tem pessoas que vivem em subempregos. Assim, todo trabalho é digno, tá? Eu sou super favorável ao trabalho, incentivo muitas pessoas nesse sentido, mas eu vejo algumas pessoas que têm uns trabalhos assim tão monótonos, tão sacais, com um patamar financeiro tão pequeno, e a pessoa ela não sai dali. Por que ela não sai dali? Muitas vezes ela não se sente capaz de algo melhor, não se sente capaz de empreender, não se sente capaz de fazer uma coisa diferente na vida. Então você vê que essa percepção, essas crenças de capacidade, de merecimento, ela vai para todas as áreas da vida da pessoa. Ela repercute nos relacionamentos, ela repercute na vida profissional, na vida pessoal. Tem gente que quando está tudo bem já fica desconfiado, achando que vai acontecer alguma coisa ruim, porque não merece ser feliz, né? E o que acontece? A natureza de Deus na nossa vida, ela reforma a nossa capacidade, ela reforma o nosso merecimento e, obviamente, antes ela reforma a nossa identidade. A natureza de Deus em nós nos torna filhos de Deus. Nós somos adotados por Deus. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Então agora eu quero que você pense comigo. O que é que um filho legítimo de Deus merece? Ele merece todas as coisas boas. Por isso que a palavra fala lá em Efésios que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fala que nós nos tornamos herdeiros. O herdeiro merece a herança. O herdeiro merece usufruir das posses do seu pai. E um filho de Deus, o que é que ele é capaz, né? Ele é capaz de tudo, porque o Espírito de Deus está nele. Então ele é capaz, inclusive, de fazer o impossível, porque ele tem uma ligação com Deus, ele tem um relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você que é filho, que é filha, você é capaz de todas as coisas. O Senhor te capacita. Todas as coisas que, obviamente, vão cooperar para o seu bem e cumprir o propósito de Deus na tua vida. Você não pode pegar essa palavra e distorcer, então eu sou capaz de acabar com o mundo. Claro que não. Mas você é capaz de tudo aquilo que você precisa para viver a vontade de Deus, para viver a vida boa, perfeita e agradável que Deus tem para ti. E você merece, realmente, tudo aquilo que a graça de Deus te proporciona. Aí tem um insight assim, que me veio muito interessante, porque toda vez que falava assim, você merece, travava dentro de mim. Por quê? Porque eu disse assim, não, essa palavra merecimento é proibida, porque eu vivo pela graça. Então a graça é o favor imerecido de Deus. E aí eu tinha dificuldade, né, com isso, mesmo, por exemplo, você falar algo simples como o trabalhador merece o seu salário. Isso é inclusive uma passagem bíblica. Mas essa palavra merecimento eu tinha um bloqueio com ela, porque gosto muito, né, da graça, né, sou fruto da graça, então não usava essa palavra merecimento quase nunca. Mas aí o Espírito Santo me iluminou e disse assim, Vinícius, você era desgraçado.
e você estava condenado e só merecia coisas ruins, merecia só o inferno, a morte por conta dos seus pecados. Mas através da graça, e essa graça você não merece, essa graça é o favor de Deus imerecido, quando a graça passa pela tua vida, imagina que você está vendo aqui essa condição de desgraça. Quando a graça passa pela tua vida, aí pela graça você se torna merecedor. Então, o nosso merecimento tem como plataforma de sustentação a graça de Deus. A graça de Deus nos faz merecedores da herança do Senhor. A graça de Deus nos faz merecedores das bênçãos de Deus na nossa vida. A graça de Deus nos faz merecedores da paz. Ou seja, agora a gente merece isso, a gente pode receber isso, a gente tem esse crédito agora na nossa conta. A graça de Deus nos faz merecedores das promessas de Deus na nossa vida. Então, que você perceba que a natureza de Deus em você, ela mudou a equação. Você merece agora uma pessoa maravilhosa na graça de Deus, né? Debaixo da graça de Deus, debaixo do favor de Deus. Você merece ter uma vida próspera, você merece ter uma vida feliz. Ah, por quê? Porque eu sou bonzão e tudo? Não, porque a graça de Deus me alcançou, a graça de Deus me tornou merecedor. Então chega dessa síndrome do patinho feio, síndrome do vira-lata, que sempre você tem que sofrer, sempre você tem que passar pelas piores situações, que a sua vida é uma desgraça, porque a natureza de Deus em você deve alterar essa percepção que você tem de merecimento e capacidade. A natureza de Deus na tua vida deve abrir os teus olhos para saber que agora o Espírito Santo está em você, a unção de Deus está em você, Deus te capacita, Deus te ilumina, Deus te faz andar sobre as águas, Deus te faz ter visão de águia. Então a natureza de Deus em nós, ela modifica a nossa percepção. Que você acredite de verdade na palavra que diz que Deus nos deu todas as coisas que nós precisamos para a vida e para a piedade, e Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus abençoe.